Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. Tem lugares que nós vamos e as pessoas põem assim, desculpe o transtorno, né? Reforma, manutenção. Se fosse o cristão, uma boa camiseta para nós seria em transformação. Todo cristão está sendo transformado o tempo todo. O tempo todo nós estamos aprendendo, sendo moldados e transformados. E ser transformado não é fácil. É abandonar questões que eram enraizadas em nós, questões que estavam firmes em nós, e a gente começa a abandonar, porque não condiz com o que estamos vivendo com o Evangelho. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, olha o que Paulo diz, 3,18, olha lá, diz assim, e todos nós, são alguns irmãos, são todos, não é? Fala comigo assim, todos nós, é a Bíblia, são todos. Ah, mas eu sou pastor, lá no céu quero um espaço reservado. Bobeira. Se quem pensar assim, nem para o céu vai. Paulo fala, irmãos, todos nós, todos, sem exceção, ele fala, como com a face descoberta. Por que com a face descoberta? Do jeito que nós somos, na nossa forma, com as nossas rugas, nossas olheiras, né? Do jeito que nós somos, ele fala, todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem, estamos sendo transformados. O cristão está em transformação o tempo todo, transformação. E Paulo fala, olha, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Paulo fala, todos nós, sem exceção, com a face descoberta, do jeito que nós somos. É como olhar num espelho, e a cada dia você vê que está mudando. E ele fala, essa mudança, ela é para algo maior, melhor. Por quê? Porque essa mudança, ela está embasada, e ela está firmada no Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, que vai nos conduzindo, vai nos ensinando, que vai moldando a cada dia as nossas vidas. E aí nós começamos a ter mentalidade diferente. O que era prioridade não passa mais a ser prioridade, porque estamos sendo transformados. O Evangelho, o reino de Deus, sempre será para todos, e o reino de Deus sempre será um local de transformação, porque andar com Deus, servir a Deus, é negar a grande concupiscência carnal. A Bíblia diz que existe o homem carnal e o espiritual. Se eu deixar a vida me levar, serei conduzido e serei alguém pecador. Mas se eu estou em Cristo, eu estou sendo transformado. E a cada dia o que prioriza na minha vida é a minha vida com Deus. A minha alma, ela vai tendenciando a Deus, e o meu espírito está com Deus, e a transformação vem na minha mente, na minha vida, no meu dia a dia, na minha fala, e a gente começa a mudar, porque passamos a ser transformados por Cristo Jesus. Amém? É algo maravilhoso. Para explicar isso, eu quero usar um conhecimento. Nós gostamos de falar muito da águia, e há um ponto da águia em que ela forma o seu ninho para receber
as aguinhas, né? Os ovos que vão estar lá. E para receber esses ovos, ela prepara com galhos, com palhas. O trabalho é intenso, porque busca os maiores e mais altos penhascos, para ficar longe dos predadores. E lá que ela leva os galhos, leva as palhas, e prepara tudo, o ninho fica formado. E aí, os ovos são colocados lá, e quando nascem os filhotes, eles ficam ali por um tempo, e aí chega um momento, que a águia, ela pega as palhas que estavam lá, e ela começa a retirar as palhas, o local de conforto começa a ser transformado. Quando ela monta o ninho, coloca-se os galhos pontudos para fora, porque se predadores vierem, eles serão presos naqueles galhos, e o galho é como proteção, as pontas estão para fora. Mas quando começa a crescer os filhotes, elas viram os galhos para dentro, e aí os filhotes não têm mais palhas confortáveis, e os filhotes também não conseguem nem se movimentar direito, porque se não fura aqui, fura ali, fura a asa, não consegue, fica desconfortável, e aí não dá mais para permanecer dentro do ninho. O filhote é obrigado a sair do ninho, porque o ninho, aquele ninho que abrigava, que protegia, agora é o que machuca, é o que dá incômodo, é o que está trazendo feridas. É muito interessante isso, porque o mesmo ninho que protege a águia, o filhote, a águia mãe entende que o mesmo ninho que protege é o mesmo ninho que limita, porque há um momento em que o filhote tem que sair do ninho, porque há um mundo todo para que ele conquiste, para que ele avance, para que ele vá em frente. A nossa vida se compara a isso também. Ser transformado é isso, é mudar, é sair do ninho, é sair de pensamentos que estão já concretizados na nossa mente, é abandonar costumes que nós levamos praticamente a vida toda, mas chega um ponto que percebemos que não agrada a Deus, e aí sim nós temos que abandonar, nós temos que deixar. O ninho que protege é o mesmo que limita. O ninho que abriga no momento certo e é aconchegante pelas palhas, pela temperatura, pela posição dos galhos, e é um ninho que é um ninho seguro, porque os galhos pontudos estão apontando para fora, se vier o predador, não conseguirá avançar. Agora é o mesmo ninho que limita, que incomoda, que machuca, e aí tem que se aceitar as mudanças. Aleluias. Toda mudança é dolorida, todo movimento é dolorido, e chegar o momento de sair do ninho, em que há segurança, em que é um momento de acomodação, e passar a viver algo novo. Quando eu leio essa palavra, que nós somos transformados, eu entendo que Deus vê em todos nós um grande potencial. Eu vejo que Deus vê em todos nós pessoas que têm a capacidade de serem transformadas, de mudarem até esse mundo todo, porque quando Jesus vem e se entrega na cruz, olha, a obra, o plano é gigantesco, porque o plano não é pago com moedas de ouro, o plano da salvação não vai ser paga ele vai pagar com a vida de Jesus, ele vai entregar a própria vida, mas ele confia naqueles homens, de 12 homens, um é traidor, ele confia naqueles homens para prosseguir com o evangelho, ele confia naqueles homens para dar prosseguimento, e ainda fala para eles: olha, vocês podem falar aqui em Jerusalém, que é onde a gente mora, vocês podem falar em Samaria, que é vizinho, você pode falar, e vai falar no mundo todo. Ele confiou naqueles homens,
que eram capazes de iniciar uma obra naquele local. E numa época que não existe avião, não tinha internet, não tinha nada disso, mas Jesus confiou e sabia que eles teriam capacidade de pregar o Evangelho, de falar, e isso ser disseminado para alcançar todos aqueles que necessitam. E eu quero que nessa manhã você possa entender que a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar. Olha para o seu irmão ao lado. Todos nós que estamos aqui, nós não estamos prontos, nós estamos sendo transformados. Ele está trabalhando nas nossas vidas. Então, se eu estou aqui, eu tenho que me alegrar, porque eu estou na presença de Deus. E quem que vai me ensinar? Quem que vai me conduzir? Quem que vai transformar a minha vida? É Ele. Ele que vai atuar na minha vida. Eu só preciso entender que há um momento que eu tenho que sair do ninho. Há um momento que o ninho não tem mais capacidade para me abrigar, o ninho não tem mais condições de me proteger. Eu tenho que sair, porque o ninho acaba limitando os pensamentos que nós temos aí, de tantas coisas, tantos costumes de religiões. Isso acaba limitando, acaba atrapalhando o agir de Deus nas nossas vidas. Aleluia. O ninho pode representar segurança, conforto, mas ele não vai permitir que nós possamos viver todo o nosso potencial que há em Cristo Jesus, de alguém viver em paz pela presença de Deus, de alguém mesmo nas adversidades sentir alegria, que Deus está presente. Deus nos fez para ser felizes, Deus nos fez verdadeiramente para avançar, para seguir, aleluia. E isso é algo que Ele vai transformando as nossas vidas. E Paulo diz, é com a face descoberta, do jeito que eu sou, Ele vai agindo na minha vida, aleluia. Quer ver um exemplo prático de mudança? Lá em Lucas, no capítulo 23, está pronto para deixar o ninho, para dar voos rasantes, para ser uma bênção nas mãos de Deus? Está pronto? Está pronto para Deus te usar para orar por alguém, a pessoa ser curada? Está pronto para nesse mundo de trevas você verdadeiramente ser luz? Amém? Olha aqui, em Lucas, capítulo 23, versículo 54, fala de Pedro, né? E Pedro, ele era um homem muito intenso diante de Deus. E Pedro, quando ele vê que Jesus vai ser preso, ele fala assim: olha, se eles vierem, Jesus, estou com o Senhor, não, vamos para cima dos soldados, não vou deixar eles te levarem, não vou deixar eles te prenderem, né? Imagina a fala, né, de Pedro. Pedro é sanguíneo, é aquele homem de luta, valente. Oh Jesus, a gente anda junto há tanto tempo, estamos juntos, não vai ser preso não. Aí Jesus repreende Pedro. Pedro não estava entendendo nada, repreende ele, porque a maior força, ou o poder de Deus, ou a ordem de Deus, não era para ir contra os soldados, mas era para Jesus se entregar aos soldados. E aí Pedro entende que realmente aquilo que Jesus disse, ou que o que Jesus estava ensinando é algo que ele não entendeu. E aí Pedro ouve Jesus falar: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Espera aí, o cara está falando para Jesus que ele está junto, vai lutar, se tiver que apanhar, apanha junto, se tiver que morrer, morre junto. Ele está confessando a Jesus, né? Pode contar comigo, nós estamos juntos, manda vir um soldado lá, manda vir falar comigo. Não está escrito assim, mas como se fosse, né? Manda vir, porque Pedro está no ninho, Pedro está seguro, está guardado, está do lado de Jesus. A Bíblia diz que os soldados chegam, eles pegam Jesus e começam a levar Jesus. Jesus vai preso, e aí Pedro acompanha de longe, eles vão acompanhando,
Aí diz a palavra que tem uma fogueira. Pedro chega nessa fogueira, fica ali entre eles. Aí uma mulher olha e fala: olha, esse é um deles, ele estava com ele. Ele fala: mulher, não, eu não sou um deles. E aí Pedro, a Bíblia diz que ele sai dali, negou Jesus, não aguenta ficar na fogueira, sai. Quando está passando, um fala: olha, você é um deles, você estava com ele. Fala: homem, eu não sou. E aí ele continua seguindo. A Bíblia diz que mais ou menos 1 hora passa, Pedro está andando por ali, e aí alguém chega e fala: ó, você é um galileu, você é um deles. Pedro fala: homem, eu não sei do que você está falando. Aí o galo canta. Aí ele lembra: poxa, horas antes ele estava falando: Jesus, eu estou contigo, manda vir os soldados, nós vamos enfrentá-los, não vamos nos entregar. Agora, algumas horas depois, ele está falando: eu nem conheço, eu não sei nem do que o Senhor está falando. E o galo canta. Ser transformado é difícil. A vontade de Pedro era enfrentar os soldados, mas o que acontece com ele é que ele não aguenta, porque o peso era muito grande. Sobre Jesus estavam os meus pecados, os seus, a humanidade toda. E não era sobre Pedro que seria levado, era sobre Jesus, aleluia. E Pedro agora nega, imagina, e diz que Pedro sai chorando por aquelas ruas, desesperado. Ai, se eu pudesse falar com ele de novo, eu ia falar: Jesus, me perdoa, eu falei que eu ia em frente com os soldados, mas na verdade eu neguei, não tive força, e neguei 3 vezes. Jesus já sabia, por isso que Jesus, antes do acontecimento, falou para Pedro. Mas nada disso muda, porque estar diante de Deus com a face descoberta, do jeito que nós somos. E aí Pedro pôde entender que ele não era tão forte assim, e que ele não poderia resistir tanto assim, e que ele sempre careceu da presença de Jesus, e agora a acusação está nele. Diante de Jesus eu falo que eu estou junto, que eu vou em frente, conta comigo, mas no momento que retiram o meu mestre, eu já estou negando a 3ª vez. Algumas horas passaram, eu acho que Pedro fala: nem sei mais quem eu sou, se eu sou pescador, se eu sou discípulo, se eu enfrento soldado, ou se eu sou um covarde de fugir, eu não sei mais quem eu sou, porque ele estava sendo transformado. Pedro entra em parafuso, começa a chorar, mas é tão interessante isso, porque nós perdemos o chão, nós perdemos o centro, o equilíbrio. Tem hora que na vida a gente nem sabe, fala: meu Deus, eu não sei, tomo decisões erradas, faço as coisas erradas, eu não sei mais nem quem eu sou, mas isso não tira o controle de Deus das nossas vidas. Tudo que Pedro estava passando fazia parte da transformação, aleluia. Tudo estava descrito pelo mestre dos mestres, que é Jesus, aleluia. E Pedro está entendendo que não é na força do braço, que não é lutando um contra os outros, mas é se entregando, porque o que tem que ser prioridade é o plano de Deus e não a nossa vontade, aleluia. Aliás, foi isso que Jesus disse na oração. Ele fala: Senhor, ó Deus, Pai, passa de mim esse cálice, se for possível, mas seja feita a tua vontade. É tão difícil enfrentar algumas questões da vida, é tão difícil aceitar a mudança, é tão difícil sair do ninho e deixar Deus agir nas nossas vidas. Às vezes toca no nosso ego, toca no nosso orgulho, nas nossas concepções, no que aprendemos lá atrás, antigamente, e agora está mudando. Ser transformado não é fácil, mas eu quero falar para você nesta manhã: nós somos transformados é por Deus, aleluia. Paulo era um homem sábio, era um apóstolo, aleluia, que era estudado, escrevia as cartas, um homem conhecido por todos. Paulo não era um leigo. Paulo perseguia os cristãos,
e ele andava e estava lado a lado com os governos, conhecido por todo lugar, e quando ele se converte, agora ele passa a ser perseguido, e Paulo fala: irmãos, todos nós, ele pega o conhecimento dele e fala: não vale nada, porque quem transforma é Deus as nossas vidas. Nessa manhã, é manhã de muitos de nós sairmos do ninho, o ninho do nosso orgulho, das concepções, das nossas decisões. Deus tem algo a realizar na nossa vida, mas Ele quer que nós saiamos do ninho, para dar voos rasantes, para ir para os novos lugares, para avançar, para seguir, aleluia. É o que realmente Deus quer fazer nas nossas vidas, aleluia. Olha, não seja aquela pessoa que tenha já suas concepções, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Não, pode ser isso, aquilo outro, depende, porque de uma hora para outra Deus muda tudo, e se Deus mudar a minha vida totalmente, eu vou aceitar, porque a minha vida está nas mãos dEle. A transformação é essa. Pedro está num caminho que vamos enfrentar o soldado. Jesus, eu vou para cima, não vamos deixar não, se prepara, vem discípulo, ajuda, não vamos deixar levar o nosso mestre não. Agora ele está num caminho que não sei quem é ele, não sei nem de quem vocês estão falando, não, eu não conheço ele não, nunca andei com ele. Olha, estava no auge, agora está lá embaixo, mas Deus continua com ele. Talvez o choro de Pedro é pensar que eu neguei Jesus, agora ele vai se revoltar comigo. Não, jamais. Na verdade, Pedro se humilha, se quebranta, porque agora ele está pronto. Jesus não queria aquele Pedro de pegar a espada, cortar a orelha do soldado e brigar e guerrear, e fala um, eu falo dois, fala três, eu falo quatro, se der um, leva dois. Não, não. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus, a batalha é contra potestades espirituais. Jesus não queria derrotar os soldados, pelo contrário, Jesus salvou os soldados para ir para a glória, e Pedro é mudado. Muitos de nós, Deus tem uma obra a realizar, e o Espírito Santo vai nos conduzir, vai nos ensinar. Tenha na sua mente isso, tenha claro, eu estou em transformação, e olha, eu não preciso enganar ninguém, é com a face descoberta, do jeito que eu sou, Ele vai atuar na minha vida. O Espírito Santo vai me conduzir e vai me ensinar a cada dia, em nome de Jesus, aleluia.